Deus glorioso, nós te louvamos, ó Pai, por esta noite, nós te louvamos por este culto, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, e nós te clamamos neste momento que o Senhor fale aos nossos corações, que o João, ó Deus, possa trazer tudo aquilo que já tem aprendido do Senhor, e que o Senhor já falou em seu coração, e que os nossos corações estejam receptivos, ó Deus, abertos, desarmados de nós mesmos, ó Deus, para entender que a Tua palavra vem do Senhor de fato, e que é verdade, ó Deus, e transforma as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Por Jesus te oramos. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Pedir por gentileza para os irmãos que puderem se colocarem de pé para a leitura da palavra de Deus, do texto de hoje à noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. João 3, versículo 1 ao versículo 15. O título dessa palavra de hoje é O Novo Nascimento. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos, damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Pai bendito, nesse momento, junto aos meus irmãos, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor me dê tranquilidade, que o Senhor me dê temor e que me ajude, Senhor, a apresentar a sua palavra conforme está escrito aqui, Senhor. Que possamos ouvi-la, que possamos meditar sobre o que foi dito, Senhor, para que possamos dar frutos para o Senhor e para a sua glória. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis assentar. Queridos, esse texto, eu vou ter uma breve introdução e depois entraremos no texto, tentando dividi-lo no sentido de que do versículo 1, nós tentaremos demonstrar quem é Nicodemos, quem é essa pessoa que foi conversar com Jesus. Do versículo 2 ao versículo 9, nós teremos o mestre ensinando o mestre. Do versículo 10 ao versículo 15, a realidade demonstrada por Jesus de que, na realidade, o mestre não é nenhum mestre. Então, tendo dito isto, eu faço uma breve introdução para que possamos entender melhor esse texto. Nessa introdução, eu quero que os irmãos entendam que esse evangelho tem um significado, ele tem um objetivo. Então, por qual motivo esse evangelho foi escrito?
Se os irmãos abrirem comigo no capítulo 20 do mesmo Evangelho, versículos 30 e 31, o próprio João relata para nós o motivo pelo qual esse Evangelho foi escrito. Evangelho de João, capítulo 20, do versículos 30 ao versículo 31. Diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo aqui vocês substituem por Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então, é difícil nós encontrarmos nos livros da palavra de Deus, nos evangelhos, um motivo. Normalmente a gente tem que procurar e, de certa forma, pensar do texto. Mas no evangelho de João é muito interessante porque ele descreve a razão. Qual é a razão? O evangelho foi escrito para que nós, igreja, creiamos que Jesus é o Messias. Isso que significa a palavra Christos. No grego é a tradução de ungido da palavra ungido no hebraico. Então, Jesus é aquele que é aguardado pelo seu povo. E não somente isso, Jesus é o Filho de Deus. Então, há a intenção de João, inspirado pelo Espírito Santo, de que o povo entenda que Jesus é aquele que havia sido aguardado, e que não somente ele é aquele que havia de ser aguardado, mas que ele é o próprio Filho de Deus, se fazendo, portanto, igual a Deus. E que se nós crermos nisso, se nós aceitarmos esse testemunho, que são evidenciados aqui no Evangelho, através dos sinais e das mensagens que foram ditas, nós temos o quê? A vida eterna. É importante nós entendermos isso, o porquê que esse Evangelho foi escrito. A segunda situação, para a introdução do que nós vamos conversar, é o contexto da mensagem entre a conversa de Jesus com Nicodemos. No capítulo anterior, capítulo 2, nós temos que Jesus subiu com os seus discípulos para Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Não é a primeira vez que Jesus tinha subido para Jerusalém, né? Afinal, todos os anos, todas as famílias de todas as tribos tinham que subir para Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então não era a primeira vez que Jesus estava lá, mas era a primeira vez que Jesus subia a Jerusalém para se manifestar como o Messias. Pela primeira vez, Jesus entra em Jerusalém para dizer para o povo: eu sou aqueles que vocês estão aguardando. Chegando em Jerusalém, Jesus expulsa, e por 2 vezes ele faz isso, tanto agora pela primeira vez, quanto na última vez, quando ele vai para ser crucificado, se eu não me engano é isso, mas por 2 vezes ele faz isso. Ele expulsa os mercadores e os cambistas, que haviam feito do templo de Deus um balcão de negócios. Como é que a gente explica isso? Flávio Joséfo diz, que é um historiador do 1º século, que provavelmente, nessa época do ano, eram sacrificados por volta de 250 mil animais. É muito bicho, é muito animal, certo? Pois bem, por que isso acontecia? Porque o normal é que as famílias subissem das suas cidades, das suas terras, porque Jerusalém ficava na parte mais alta da terra, então eles subiam das suas cidades, das suas tribos, amarravam os seus animais, aqueles que iriam ser sacrificados para as suas famílias, iam até Jerusalém, entregavam para o sacerdote, para que o sumo sacerdote realizasse todos aqueles eventos, para que toda aquela realização fosse o que? Feita. Todos entendem como funciona a Páscoa do Antigo Testamento. Pois bem, por muitas vezes era complicado que isso acontecesse. Às vezes a viagem era muito longa. Levar esses animais por uma longa distância era uma situação um pouco difícil. Foi formada então uma realidade mais tranquila para o povo. O quê? Você ia até a cidade de Jerusalém e muitas pessoas chegavam lá e tinham um animal ali para ser vendido. Então você não precisava mais carregar o animal da sua cidade. Ou às vezes a pessoa pegava o animal da sua cidade, chegava até perto do templo, só que o sacerdote olhava o animal e falava: esse não dá, esse aqui não confere com aquilo que Deus fala.
cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, não cabe. Mas eu tenho aqui um filezinho para você, um pronto do jeito que Deus mandou. Uma outra situação que nós vemos aqui são os cambistas. Por que cambista? Porque muitos dos judeus viviam em outros países. Nós temos toda a questão da perseguição, do que os judeus foram levados pela Babilônia, depois pela Síria. Eles foram espalhados pelo mundo. Só que esses judeus permaneciam judeus e voltavam para Jerusalém para realizar as festas ordenadas por Deus. Quando eles voltavam com dinheiro da sua terra local. Certo? Chegando em Jerusalém para comprar esses animais, o que eles tinham que fazer? Procurar a casa de câmbio. Por isso a ideia dos cambistas. Eles estavam lá aguardando essas pessoas e falaram, escuta, não, a gente troca o dinheiro, você vai ali e compra o animal. Meus irmãos, isso não tem problema. Tudo que era feito para facilitar a vida do povo de Deus, eu entendo que quando foi feito para facilitar realmente a vida do povo de Deus. Só que 250 mil animais, mais ou menos, é um baita negócio. É um negócio muito lucrativo. Possivelmente, pessoas com um coração maligno do povo de Deus viram isso como o quê? Um baita do negócio. E tomaram conta da situação. Os animais que deveriam custar exatamente o que eles deveriam custar, na realidade, tiveram seus preços altamente elevados. Para trocar a sua moeda, já não era aquela moeda corrente normal. Você realmente tinha que pagar muito mais por isso. Por isso que Jesus chama eles, por isso que Jesus diz que eles transformaram a casa de Deus num covil de ladrões. O que é covil? É uma caverna. É como se tudo que não presta tivesse ido para lá. É muito interessante isso, porque a situação de Jerusalém não é uma situação bonita. O texto diz que Jesus chega, pega as cordas que estavam ali separadas, lembre-se, o pessoal levava os animais com cordinha, fazia o sacrifício, botava as cordas de lado, certo? Jesus pega essas cordas, e ele faz o que dessas cordas? Um chicote. Ele faz dessas cordas um chicote. Expulsa todo mundo. Queridos, imaginem a situação, se tem 250 mil animais, tem mais de 2 milhões de pessoas envolvidas nessa festa, porque é um animal por família. É muita gente. Eu quero que vocês imaginem essa situação, essa entrada de Jesus como Messias em Jerusalém. Não é qualquer entrada, é a entrada. E ele bota todo mundo para correr. Esse negócio sujo era feito no pátio dos gentios, porque de certa forma talvez ali Deus não se importasse. Para dentro do pátio que era dos judeus, tudo bem, dos gentios, o negócio é diferente. Jesus põe todo mundo para correr. O mais interessante é que Jesus é um homem simples, não fazia parte da elite religiosa de Jerusalém, não estava escoltado de nenhum exército, simplesmente com outros homens simples, seus discípulos, na sua grande maioria, pescadores. Meus irmãos, ninguém relou a mão em Jesus. Isso não é surpreendente? Vocês acham que no meio de 2 milhões de pessoas não tem guarda? Não tem ninguém botando ordem no negócio? Você acha que não existia a guarda do Sinédrio? Ninguém tocou em Jesus. Ali nós temos a própria manifestação do Filho de Deus. O texto do Evangelho de João diz que o fervor pela sua casa me levaria a fazer isso. É uma menção de Davi. Jesus está tomado por aquela situação. Ninguém rela a mão nele. Depois dessas coisas, Jesus realiza inúmeros sinais. E o texto diz que muitas pessoas creram nele. Então, depois de todo esse auê, de toda essa situação, inúmeros sinais são feitos por Jesus Cristo. Nós não sabemos quais sinais são esses, mas são inúmeros. E, meus irmãos, quando Jesus fazia um sinal, é que o negócio era grande. Tanto que diz que a palavra, que muitas pessoas foram e creram nele. No entanto, diz a mesma palavra que Jesus não confiava em nenhum deles, porque sabia o que estava, preste atenção no que eu vou dizer, no coração deles. É muito interessante isso,
porque diziam crer em Jesus, mas Jesus sabia o que realmente estava dentro do coração deles. É nesse contexto que no próximo capítulo, capítulo 3, existe a conversa entre Jesus e Nicodemos. Primeira parte do texto que nós lemos é saber quem é Nicodemos. No versículo 1 nós temos que Nicodemos faz parte de um grupo. Que grupo que é esse? O grupo dos fariseus. Fariseus pertencia a um grupo de pessoas que no passado se levantou contra uma tentativa de helenização do povo de Deus. Uma tentativa de trazer o pensamento grego dentro da cultura judaica. Então, de certa forma, o fariseu se levanta por um princípio e por um motivo justo. Nós não iremos aceitar a cultura desse mundo. Nós não iremos sucumbir aos ensinos daquilo que não vem da palavra de Deus. Então, nos parece que quando se levanta o grupo dos fariseus para dizer, não seremos como vocês, eles se levantam por um motivo justo. No entanto, a palavra fariseu, que vem do hebraico perushim, significa separado, ou aqueles que se separaram. No decorrer da história, talvez esse tipo de pensamento se perdeu. E aquilo que podia ter iniciado como um princípio justo, como aqueles mercadores que traziam uma coisa justa para a casa de Deus, ou os cambistas, se transformou em algo totalmente equivocado. Parece que foi esse o caminho que os fariseus tomaram. Porque agora eles estavam separados, mas separados do quê? Eles diziam para si mesmos, nós somos os puros, nós somos os justos, e somos separados dos impuros e dos injustos. Eles estão falando do próprio povo de Deus. Para os irmãos terem uma ideia um pouquinho mais sobre o que está sendo dito aqui, abram comigo em Lucas, um caso concreto, para entendermos como estava a doutrina dos fariseus. Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 12. Então sabemos que Nicodemos é um fariseu. Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 12. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. E faziam o quê? Desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era o outro um publicano, um cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orava de si, para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Meus irmãos, prestem atenção no conteúdo dessa parábola. Que homem prepotente, que arrogância. E ainda bem que ele ora para si mesmo, né? Que o texto fala que ele orava de si para si mesmo. Deus não está no negócio. Olha que loucura. E se declarar justo dessa maneira, gritar aos 4 ventos o quão ele é bom. Pior, apontar o dedo para o outro e falar, ainda bem que eu não sou igual a você. E percebam que ele faz coisas que Deus tinha ordenado a serem feitas, não? O jejum faz parte da palavra de Deus? Dizimar? Dar o dízimo? Sim. Mas ele usou isso para o mal. Inclusive a oração. Tem várias outras partes dos evangelhos que descrevem os fariseus. E eu não peço para os irmãos que não abram, que eu vou ler rapidinho. Mas o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Lucas 11:43. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Mateus 23, versículo 14. Aqui nós vemos que eles adoravam
realizar diversas situações. A limpeza de copo e de pratos, a gente já conversou aqui. Eles trouxeram todo o sistema de purificação do templo para a vida cotidiana. E faziam isso, né, de uma forma que isso era o grande ponto da religião. Mas Jesus diz que eles não limpavam algo muito importante: o coração. Por isso que Jesus também chama eles de sepulcro caiado. Sepulcro caiado é aquele túmulo bonito, todo branco, né? Todo, né? Caiado, acho que essa é a ideia de algo que você jogou um cal em cima e ficou aquela coisa limpa. Você fala, nossa, que coisa linda. Só o que tem dentro? Um corpo podre. A outra parte é que eles gostaram dos primeiros lugares nas sinagogas e das saudações nas praças. As sinagogas eram como nós somos hoje, essas igrejas. Agora, por que os primeiros lugares? Qual o motivo deles procurarem os primeiros lugares? Aqueles que eles sempre buscaram: a honra dos homens, o sentimento de que eles eram superiores. Na sinagoga, eu sento no melhor lugar, porque eu sou melhor que você. As saudações na praça é quando as pessoas gritavam, Rabi, mestre. Eles amavam isso, amavam. A palavra de Deus fala também, aqui não está, que eles usavam filactérios longos. Antigamente, Deus havia falado para o povo que eles deveriam colocar a sua lei na sua mão direita e na sua testa. Eles levaram isso de maneira literal e amarravam os mandamentos com longos filactérios no seu braço e também colocavam na testa. Então eles eram a própria figura de uma pessoa linda. Outro texto que eu quero que vocês leiam para nós finalizarmos essa questão do fariseu, encontra-se em Mateus 15, do versículo 1 ao versículo 9. Mas já estamos tendo uma ideia do que é o fariseu. Mateus 15, do versículo 1 ao versículo 9. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra o seu pai e a sua mãe. Quem maldisser o seu pai e a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar a seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Presta atenção no final. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Meus queridos, os fariseus eram pessoas que se justificavam, eram pessoas que não suportavam outras pessoas, eram pessoas que se achavam mais justas que outras pessoas, tinham inventado um sistema de doutrina totalmente insano, de lavagem de copos. Eles ensinavam doutrinas humanas que não transformavam de fato o coração do homem. E o maior problema disso, eles achavam que isso vinha da parte de Deus. Eles entendiam que dessa forma eles estavam servindo a Deus. Então, quando fala que Nicodemos era um fariseu, nós não temos como tirar esse contexto da vida de Nicodemos. A outra situação que fala de Nicodemos é que ele era um príncipe dos judeus. Naquela época, nas cidades, não nas principais, mas na principal, mas na menor, as cidades eram compostas pelo pequeno sinédrio. O pequeno sinédrio tinha até 23 juízes. Para que existia isso? Para julgarem as pequenas causas que ocorriam entre o povo, as questões civis, as questões religiosas. Então eles levavam alguns anciãos, algumas pessoas escolhidas, para que pudessem julgar essas coisas. As questões mais difíceis,
As questões mais duras, elas iam para o grande sinédrio. O grande sinédrio encontrava-se em Jerusalém. Esse grande sinédrio era composto por 72 pessoas, e o presidente era o sumo sacerdote sempre. Então, quando fala que ele era o príncipe dos judeus, nós temos que entender que João, o evangelista, está dizendo que ele é alguém que é membro do sinédrio, ele é membro da suprema corte do povo de Deus. Agora, meus irmãos, quem que é o membro da suprema corte? É alguém que se assenta na cadeira de Moisés. Está lá em Mateus 23, versículo 2. Que eles se assentavam na cadeira de Moisés. Significa o que isso? Que eles eram a própria representação da vontade de Deus. Eles é aqueles que realmente interpretavam corretamente a Torá, a lei de Deus. Eles é aqueles que interpretavam corretamente a palavra dos profetas. Por isso que eles são o que? Príncipe dos judeus. Eles são o que? Mestres. São eles que ensinam o povo. Você quer saber o que Deus diz? Eles são o povo. Esse é o homem que procura Jesus. É um fariseu com uma doutrina cheia de mandamentos humanos, e é um homem que é considerado um grande mestre por Israel, pelo povo de Deus. Ele se dirige a Jesus num momento interessante. Diz o texto que de noite ele procura Jesus. E a gente se pergunta o porquê disso. Inclusive o evangelista, nas outras duas situações que ele menciona no Evangelho de João, sempre se refere a Nicodemos desse jeito. Nicodemos, aquele que procurou Jesus de noite. Então, todas as vezes que João fala de Nicodemos, ele relembra os seus leitores disso. Agora, o porquê disso? Porquê de noite? Jesus é alguém que aparece do nada, é alguém que vem de uma região que não tem letrados, é alguém que não pertenceu à cadeira de Moisés, nem foi ensinado pelos maiores rabis, e chegou botando ordem no barraco. Como que um fariseu, alguém todo cheio de si, cheio de saber e de ser o conhecedor da palavra de Deus, membro do grande sinédrio, pode procurar esse homem? Qual o único horário que sobra? À noite. Porque se descobrem que Nicodemos estava indo até Jesus, o negócio para ele não ia ser bonito. Então, de certa forma, ele o procura à noite por causa disso, para não botar em risco a sua reputação. Mas, irmãos, apesar disso, nós temos que entender que Nicodemos procura Jesus. E ele procura Jesus de uma forma muito interessante. Apesar dele vir à noite, ele vai a Jesus e o chama de Rabi. O Rabi de Israel, do Supremo Grande Concílio, chama esse homem que tinha vindo de lugar nenhum, de mestre. E não só isso, ele fala, mestre vindo da parte de Deus. O que Nicodemos está querendo dizer é que você não tem o título, mas você o recebeu porque você veio da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que você fez. Eu imagino que Jesus fez, e não vim da parte de Deus. Então, aqueles sinais que ocorreram no capítulo 2, onde Jesus diz que não confiava naqueles que creram nele, provavelmente Nicodemos era um deles. Só que mexeu com Nicodemos. Não tem como dizer que não. Ele não colocaria em risco toda a sua reputação. E ele não está dizendo isso para Jesus simplesmente por dizer. Lembre-se, provavelmente só está Jesus e os seus discípulos aqui. Ninguém mais. Ele verdadeiramente entende que Jesus é alguém enviado da parte de Deus. Provavelmente. E lembre-se, o povo aguardava quem? O Messias. Talvez você seja o Messias. Ninguém faz isso se não for alguém muito especial da parte de Deus. Essa é a introdução da conversa de Nicodemos com Jesus. Só que ele tem na realidade uma pergunta dentro do seu coração. Ele não revela na introdução. Ele não diz no texto. Mas nós sabemos que Jesus é o quê? Deus. Jesus sabe por que ele foi lá. E temos uma resposta direta. Porque não há pergunta.
Jesus sabe o que realmente Nicodemos quer saber. Nicodemos está lá com a pergunta: quem é digno de estar no reino de Deus? Eu estou entendendo que o reino está chegando, eu estou entendendo que você talvez seja o Messias. Quem é digno de estar dentro do reino de Deus? Jesus, no versículo 2, no versículo 3, fala de uma forma enfática. Quando ele fala em verdade, no grego original é amém, amém. Quando a gente fala amém no final da oração, é essa palavra que nós utilizamos. Para o final da oração significa assim seja. Para o início de uma introdução de uma sua situação, ele está dizendo: preste atenção no que eu irei dizer. Atente para a verdade que sairá da minha boca. Jesus desperta Nicodemos, demonstrando que falando: eu sei porque você está aqui. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A dúvida de Nicodemos está respondida, só com uma analogia que para ele é extremamente complicada. Tanto que no versículo 4, ele entende como sendo algo literal. Olha que interessante esse mestre sentado na cadeira de Moisés. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos para e fala: nascer de novo? Como? Como pode alguém nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Evidente que Jesus não está falando de forma literal. Mas por que Jesus usa essa analogia? Por que essa analogia é tão comum para nós? Nascer. Porque é o que ele está utilizando, algo que estava na mente de nós, na nossa mente, naturalmente quando ouviríamos da boca dele. Nascer de novo. Por que Jesus usa essa analogia? Porque não tem como descrever a realidade humana se não usar algo tão poderoso como o nosso nascimento. O estado do homem é um estado deplorável. Abram comigo em Efésios. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E vocês vão entender o porquê que essa analogia é tão bem utilizada por Jesus. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo explicando aos Efésios o que ocorreu na igreja e por que eles são igreja. Ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O versículo 6. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Por que nascer de novo? Porque você está morto. Quem pode entrar no reino de Deus? Ninguém. Imagine isso para um fariseu, que confiava em si mesmo nas suas obras, que se declarava justo para com Deus. Acabou. Nicodemos não vai compreender isso. Nicodemos não está entendendo o que é isso. É tão forte o que ocorreu no coração daquele que entra no reino de Deus, que um segundo exemplo do que é dado do novo nascimento é ser ressuscitado.
Vocês entendem que nós fomos ressuscitados? Já. É por isso que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, o evangelista diz o seguinte: Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira. Quer dizer que já ocorreu uma ressurreição? Já. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Por que a segunda morte? Porque a primeira morte foi vencida. Primeira ressurreição, segunda morte, estranho, diferente. Mas é isso que aconteceu. Todos nós estávamos mortos. Pergunto aos irmãos, aqui alguém consegue nascer de novo naturalmente? Vocês escolheram nascer? Vocês bateram lá e falaram, escuta, estou a fim de vir ao mundo. Imagina fazer parte do reino de Deus, onde você não só nasceu, você nasceu e está morto. Tem como. Agora, isso para Nicodemos é um choque. Isso para o mestre de Israel, que se assenta na cadeira de Moisés, é um choque. Tanto que Jesus tenta facilitar as coisas para ele. O mestre continua a ensinar o mestre. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu facilitar para você, Nicodemos. Nascer da água e do Espírito. Eu não consigo entender essa passagem a não ser lembrando e ligando com tudo o que João Batista começou a fazer no início do seu evangelho, que está inclusive no capítulo 1 do evangelho de João. Não tem como. Porque João Batista pregou o batismo do quê? De arrependimento. Nascer da água e do Espírito é alguém que é transformado por Deus, é alguém que é renovado por Deus, a ponto de dizer, eu quero ser batizado, quero ser nova criatura, porque é o que significava o batismo de João Batista. E diz que todo o povo ia para João Batista. Um grande problema, tinha pessoas que não iam para João Batista, porque não aceitavam o seu testemunho. Quem eram eles? Vamos abrir. Mateus 3, versículo 7 ao versículo 9. As coisas só complicam para Nicodemos. E é evidente que Jesus quer expor o que eles realmente são. Mateus 3, do versículo 7 ao versículo 9. Vendo ele, porém, que muitos, o quê? E saldos seus, vinham ao batismo. Mas o que é vir ao batismo? É olhar o que está acontecendo. É questionar e falar para ele, ó, o que está acontecendo aqui? Não é para ser batizado. João Batista olha para esse povo e fala o quê? Raça de víboras. Eita, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Para vocês justos que se justificam, que declaram que os outros são impuros, que vocês são bons, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, porque é o que eles faziam. Temos por pai Abraão. Para com isso. Que arrependimento o quê? Você sabe de quem é meu pai? Sabe de quem eu sou descendente? Abraão. Eu sou o bom. Abraão é meu pai. A resposta de João Batista é porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, essas pedras são mais fáceis de serem filhos de Deus do que vocês.
Quando Jesus fala que eles teriam que passar pelo batismo e pela água e pelo batismo, pela água e pelo Espírito, novamente Nicodemos, o mestre de Israel, o que se assenta na cadeira de Moisés, compreendeu? Sim? Eu creio que não. Tanto que Jesus explica para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, se fosse possível o homem nascer novamente, sendo velho, nascer entrando no ventre de sua mãe e sair de novo, o que você acha que sairia? Alguém bom? Por isso que Jesus fala: aquele que é nascido da carne é o quê? Não tem como. Todos nós nascemos em pecado concebeu a minha mãe. Mesmo que isso fosse possível, Nicodemos, tudo que seria produzido é morte. Mas o que é nascido do Espírito, e percebam que em Espírito está em maiúsculo, é o que? Espírito. Aquele que Deus tocou, esse realmente está vivo. Ele ainda não aceitou, porque ele ficou o quê? Admirado, espantado. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido no Espírito. Jesus, como um bom mestre, paciente, ensinando o grande mestre de Israel, vai para uma situação terrena, como ele utilizou a situação terrena do nascimento. Fala: Nicodemos, quando você vê o vento batendo nas copas, você sabe de onde ele veio? Quando o vento agita o mar, você também não sabe de onde ele veio? Quando o vento traz uma brisa gostosa para você, você sabe de onde ele veio, Nicodemos? Não, mas você vê que o vento está lá. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele quer dizer? Nicodemos, mesmo que você não entenda isso, quando a pessoa nasce de novo, você vai observar e ver os frutos. Aquele que não se agradava de Deus, de repente passa a se agradar. Aquele que sequer orava de manhã, de repente não consegue viver sem orar. Aquele que traía a sua esposa, o seu marido, de repente é extremamente fiel. Aquele que enchia a sua cara até cair, de repente usa inclusive a bebida para a glória de Deus. Assim é o que é o nascido do Espírito. Jesus é sempre um mestre paciente, amoroso, e sempre utilizando situações que deveriam levar a esse grande mestre de Israel a compreender quem é que faz parte do reino de Deus. Não funcionou. Versículo 9. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus agora expõe a realidade. Você não é mestre. Você não deveria estar sentado na cadeira de Moisés. Você não deveria estar ensinando esse povo. Versículo 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é aquele que se assenta nos lugares aí como grande mestre e você não está entendendo o que eu estou te falando? Por que Jesus está falando isso? Porque nada do que Jesus está falando é novo. Só os exemplos que ele está usando, as analogias são novas. Mas se Moisés disse para o homem que ele tinha que nascer de novo, e os profetas também, aqueles que se assentavam em sua cadeira deveriam ensinar isto. O Antigo Testamento está repleto de situações que demonstram isso. Só um pouquinho.
Joel 2, versículo 12 ao 13. Diz assim o texto de Deus: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo, e isso com Jesus, com choro e com pranto. O que você faz com o teu coração? Você rasga, e não as vossas vestes, porque é o que eles faziam. Vou rasgar aqui para demonstrar o quanto é repetido, mas o seu coração estava lá bonitinho, e Deus fala: não, eu não quero isso, eu quero o coração. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração do quê? E vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. O que Jesus está falando era conhecido de todos, e deveria ser conhecido por esse grande mestre de Israel. Jesus simplesmente está manifestando aquilo que os profetas e o Antigo Testamento, que seria a Torá, junto com os profetas, ensinavam. O homem precisa nascer de novo. E Jesus usa essa realidade para Nicodemos. Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Jesus usa o plural. O que é nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos? Estaria Jesus falando dele e dos discípulos? Eu entendo que Jesus está falando dele e de todos que o antecederam. Porque Jesus é a suprema revelação de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, os irmãos não precisam abrir. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Deus falou de diversas maneiras e de diversos modos, Ele se utilizou, mas Ele sempre falou a mesma coisa. Jesus não pode contradizer o passado, porque Ele foi o revelador do passado. A sombra do passado revela a realidade de Cristo. Agora, se Ele não consegue compreender isso, que alguma coisa está muito errada com Ele. Por isso que Jesus fala: estou falando juntamente com todos os que vieram antes de mim. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Quem são vocês aqui no texto? Eu entendo que não é somente os fariseus num todo, mas tudo o que eles representavam. Porque não é novidade que no passado, os homens de Deus, no meio do povo de Deus, não foram aceitos pelo próprio povo de Deus, porque o seu coração não era transformado. Nicodemos, infelizmente, ainda faz parte de um povo que tem uma trajetória horrível. Mateus 23, do versículo 29 ao 32, Jesus de certa forma esclarece isso. Mateus 23, do versículo 29 ao 32. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Quero que vocês imaginem a situação, é o que eles faziam. Porque estava lá o túmulo dos profetas. O túmulo de Davi nós sabíamos que estava lá no meio, mas de outros profetas também. O que eles faziam? Colocar uma flor, dar uma limpada. Estava lá arrumando o túmulo dos profetas. O que isso queria dizer na realidade? Nada. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Eles liam o Antigo Testamento, liam os profetas e falam, nossa, como é que eles mataram os profetas, meu? Como é que eles perseguiram os profetas? Como isso? Como isso? Não, nós não. Se nós estivéssemos naquele tempo, nós estaríamos juntos. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Jesus fala, eu faço parte de um testemunho, que é a história dos profetas. Nós falamos daquilo que nós conhecemos, vocês não. Vocês fazem parte, infelizmente, de um outro testemunho, que vocês não reconhecem. Vocês podem até limpar o túmulo deles. Vocês podem declarar para os quatro ventos, dizendo, se nós estivéssemos juntos, os nossos pais jamais fariam isso. Na realidade, vocês vão fazer. Na realidade, vocês vão fazer. Se vocês não creem, versículo 12, quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? O que Jesus quer dizer? Jesus utilizou todos os meios possíveis para abrir o entendimento de Nicodemos. Todos. O novo nascimento, a questão do vento. Mas não era só isso. Nicodemos deveria ver toda a realidade da religião judaica. Estavam no período da Páscoa. É algo que veio do céu? Sim, mas era algo que estava na terra. Aquilo deveria ser observado por Nicodemos, analisado. Meu Senhor, por que um sacrifício? Por que um cordeiro macho de 1 ano por minha família? Por que pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das minhas portas? Quando leio lá em Moisés dizendo que quando o anjo vinha aquela marca, ele passava por cima, que significa Páscoa, Pessaque, passar por cima. Ou seja, já houve juízo nessa casa. O anjo veria a marca do sangue na porta e falaria, aqui já morreu. Aqui já foram punidos. Rapaz, Nicodemos, você não entendeu isso ainda? Tem um problema. Se dessas coisas que estão aqui diante dos seus olhos você não entende, eu que vim do céu, que sou o próprio Filho de Deus, trazendo coisas grandiosas e celestiais, como é que você vai compreender? Como que você vai entender, Nicodemos? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser que de lá desceu o Filho do Homem. Nicodemos tinha que compreender que se ele estava realizando em sua mente de que aquele homem não era qualquer um homem. Quem estava ali era o próprio Deus. Ninguém subiu ao céu, Nicodemos, mas eu desci do céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus vai mencionar uma situação em Números, quando o povo começa de novo a pecar diante de Deus. Por que ele faz isso? Porque Nicodemos já tinha lido esse texto. Nicodemos já tinha meditado sobre esse texto. Mas por que cargas d'água ele não entendeu o que estava no texto? Os homens foram picados por víboras e estavam morrendo. Deus fala para Moisés para que fizeste uma haste de bronze, com uma serpente de bronze na sua ponta. Diz o texto que todo aquele que olhasse, preste atenção, olhasse, era salvo. Nicodemos, você não está entendendo o que é isso? O que Jesus está revelando é que Nicodemos não era realmente um mestre em Israel, apesar de sentar numa sua cadeira, apesar de ser chamado rabi nas praças, apesar de andar com seus filactérios. Não, ele não era um mestre em Israel. Essa é a situação do templo do Senhor.
Nós nos assustamos quando a gente vê essa questão dos cambistas, toda essa realidade acontecendo, tudo isso. É isso que Jesus está enfrentando. Ele entra na sua igreja, no povo que lhe esperava, para dizer: vocês não são o meu povo. Vocês se dizem filhos de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão. Vocês têm o meu nome em sua boca, mas seu coração está longe de mim. Meus irmãos, Nicodemos, entendo eu, recebe o novo nascimento. Essa conversa é uma conversa dura. Por outras 2 vezes eu falei para vocês, o evangelista menciona Nicodemos no seu evangelho. Uma, quando ele está no Sinédrio, porque ele é membro do Sinédrio, e lá estão os juízes querendo prender Jesus e matá-lo. Nicodemos, de certa forma, se levanta para questionar tudo o que estava ocorrendo dentro do Sinédrio. Interessante ele fazer isso. Muito interessante. Por que ele fez isso? A outra que eu acho que é mais importante, que demonstra esse novo nascimento, é que quando Jesus está para sendo colocado no túmulo, para ser colocado naquela caverna, José de Arimateia, que era um homem riquíssimo, pede para Pilatos que ele levasse o corpo. Tem alguém que acompanha José de Arimateia, e ele vai com um grande valor para embalsamar o corpo do nosso Senhor. Quem é essa pessoa? Nicodemos. A história fala de um homem, não está aqui no texto, de um homem conhecido como Nicodemos. Possivelmente é ele. Diz que ele era extremamente rico, talvez o 3º homem mais rico de Jerusalém. Morreu extremamente pobre, perseguido, teve todos os seus bens tomados. Mas, meus irmãos, ele teve a maior e a melhor das notícias. O seu grande questionamento feito a Jesus: quem é digno de estar no reino de Deus? Foi concedido por Deus a ele. Ele recebeu da parte de Deus o novo nascimento. E eu creio que ele estará conosco. Assim espero que nós todos estejamos na presença desse Deus majestoso e misericordioso. Amém? Como aplicação rápida, é difícil usar como aplicação nesse texto para as nossas vidas, mas eu fico pensando: quão importante foi a decisão de Nicodemos de procurar Jesus. Muito importante. Ele deixou, de certa forma, mesmo escondido à noite, mas ele foi. Deus já estava movendo o coração desse homem. Impossível ele fazer isso se Deus não estivesse ali. Não há melhor coisa em nossa vida do que a gente parar todas as coisas, frear todas as nossas atividades religiosas e realmente procurarmos Jesus. Nós teremos de Jesus a mesma resposta: o nascer de novo é o que mais importa em nossas vidas. Como nós poderemos entender isso? Se nós observarmos em nós uma nova natureza. Essa nova natureza tem que existir, meus irmãos, não é uma natureza de obras, não é isso que eu estou dizendo. Você jamais será justificado por obras, mas tem que haver uma transformação real em nossas vidas. Não importa quantas coisas nós venhamos a realizar dentro da igreja, não importa quão assíduo nós somos na igreja, quantos trabalhos nós fazemos na igreja, depende muito da motivação do nosso coração. Nascer de novo é o que mais importa para nós. Por fim, a grande realidade da serpente de bronze. Ele morreu por nós. Hoje, na pregação de manhã do nosso querido irmão Daniel, a ideia concreta da loucura da pregação. Mas, meus irmãos, ele é o poder de Deus para nós, sem dúvida nenhuma. O que é Jesus para você? Ele é o teu Salvador? Você reconhece o seu estado pecaminoso? Você entende que você logo morrerá, como você foi picado pela serpente, pelo poder do pecado? E que o seu desespero deve ser olhar para a cruz? Há esse desespero no seu coração, esse desejo no seu coração de entender: Senhor, obrigado.
Eu acho que essas são as aplicações para esse texto. É evidente que existem outras, mas o que toca o meu coração nesse momento é essa. Vamos ter um momentinho de oração? Meu Senhor e meu Deus, junto ao seu povo, à sua igreja, à sua noiva, nós lemos esse texto maravilhoso da sua conversa com Nicodemos. Obrigado por tua revelação.